Dr. Nelson Davi Neto, que deve ser, né? Neto já é gente boa pra caramba. De Itaquera ainda. Doutor, primeiro eu vi ontem isso, eu tava no hospital ontem, que eu fiz um procedimento na minha coluna, que eu tenho hérnia, que tenho 4 hérnias de disco e tenho que fazer uma cirurgia e vou deixar pra daqui uns 2 anos. Aí eu tava vendo e tava lá no quarto e aí eu vi você. Posso te chamar de você, né, doutor? Por favor, né? Então, aí eu vi você. Cara, eu queria levantar da cama, mesmo sonolento, eu queria ir te ajudar, sacou? Porque o que você mostrou é uma coisa tão feia pro ser humano. Nenhum animal faz isso, diga-se de passagem. As pessoas hoje estão num momento tão difícil. Eu disse aqui que vocês que são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? As mulheres que dão comida toda hora, que são as cozinheiras, elas são demais com a gente dentro do hospital. É um amor tão grande pra vida. Aí você vai e grava, e que não foi a primeira vez, aquilo que eu vi no seu Instagram, né? Você grava as pessoas fazendo festa do lado da UPA Itaquera, que Itaquera, desde quando isso? E outra coisa que eu fiquei pensando antes de falar com você, você foi ameaçado por alguém? Se for, avisa, doutor, porque aí porque não é possível. O que você mostrou ontem é uma barbaridade daquilo que as pessoas não têm o entendimento da vida. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Então, Neto, poxa, obrigado, boa noite pra vocês, obrigado por me receber. Quando eu gravei aquele vídeo, eu gravei com uma intenção de um desabafo mesmo. Honestamente, eu não esperava que fosse tomar uma repercussão tão grande, né? E aquela festa, ela acontece todos os finais de semana. Nossa. Não é a primeira vez, né? E desde o começo da pandemia isso acontece, aliás, antes da pandemia, que já é por si um grande desrespeito. Mas no dia que eu gravei aquele vídeo, que foi no último sábado, eu estava atendendo mãe e filha, 84 anos e 62 anos, ao mesmo tempo internada na mesma unidade. E eu conversando com a filha sobre o prognóstico da mãe, que era um prognóstico desfavorável, ou seja, que era a possibilidade de evoluir mal era muito grande, né? E por conta disso, eu estava instituindo cuidados paliativos ali para aquela senhora, e explicando para a filha o porquê que a gente não entubaria, por que não faríamos medidas invasivas, e eu não conseguia escutar ela falando por causa da festa. Né, por conta da festa, eu não conseguia escutar aquela mulher falar, né? Então, eu não conseguia escutar. Pode deixar falar. O cachorro, doutor, cachorro é melhor que gente hoje. e eu pedi licença para aquela mulher aqui naquela hora, né? E eu fui gravar o vídeo inconformado, né? Ali mais como cidadão do que como médico, né? Neto, não era, é um ato civil. Civil? É um ato civil, uma responsabilidade social. Eu não estava ali como médico, né? Eu tava como um cidadão inconformado, né? Transtornado. Eu fiquei imaginando se aquela senhora fosse a minha mãe falando sobre a minha avó, né? E aquela filha chorava, sabendo que a mãe tinha um mau prognóstico, né? E eu não podia fazer nada, cara. Então, assim, foi desumano, foi um ato de desespero mesmo. Eu estou há 1 ano seguido na pandemia, desde que começou a pandemia, eu decidi atuar na linha de frente, não porque eu precisasse, mas porque eu fiz como um ato de cidadania mesmo, porque se eu tenho uma ferramenta que pode diminuir o sofrimento das pessoas e desacelerar a pandemia, claro que eu vou usar para o meu país, né? Mas as pessoas, elas não entendem, e eu não estou dizendo das pessoas que saem para trabalhar, né? Eu estou dizendo dessas pessoas que de forma imprudente... Doutor Davi... E o que o senhor, antes da pandemia, e continua ainda, nunca... E eu vi você falando que pede para a polícia ir lá e não resolve absolutamente nada, é isso mesmo? Foram inúmeros. No sábado passado, não no que eu gravei o vídeo, no outro, eu até brinquei com os meus colegas, falei, vamos fazer um plantão aqui e a gente vai ligar. De hora em hora, a gente vai escalar um para ficar ligando para a polícia até alguma coisa acontecer, né? E obviamente que nada aconteceu ali naquela hora, né? E nem no plantão passado e nem no de agora. Porque a festa só acabou 5 horas da manhã, porque quiseram dormir. Né? Então, quantas pessoas o senhor imagina que circularam durante o dia todo? Quantas pessoas você tem ideia, mais ou menos? Na festa, você
entendeu? Porque é uma festa que ela é direta, certo? Então você faz o seguinte, tem 100, mas vira 200, vira 300, vira 400, vira 500, porque não para a festa, né? Eu não faço ideia, porque essa festa acontece dentro de um bolsão, dentro da comunidade, então a gente não consegue enxergar. Ele fica dentro da comunidade. Ah, entendi. A gente só escuta a Não música, tem acesso. né? Não tem acesso lá. Então O senhor sabe quantas pessoas morreram já nessa comunidade? Eu não faço ideia, né? Não consigo te trazer esse número. Mas aí Itaquera, que é o maior em relação ao Covid, qual a ideia que o senhor tem de quantos contaminados e tudo que está acontecendo aí? Eu não tenho ideia. Eu sei que a gente está batendo um número de mortes por dia na cidade de São Paulo que está sendo maior do que muitos países do mundo, cara. São Paulo. Não estou falando do Brasil, estou falando de São Paulo. A cidade de São Paulo tem país no mundo que não está tendo número de mortes, no país inteiro que está tendo na cidade de São Paulo. Não faz sentido isso, Neto. Tem razão. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque a velocidade com que entra paciente adoecido é infinitamente maior do que sai. O número de pacientes que entram adoecidos é infinitamente maior do que o número que sai. É óbvio que a gente vai entrar numa baita em colapso. A gente vai entrar num colapso. Um colapso. E não é só um colapso do sistema, não. É um colapso mental. Teve um plantão que nós tivemos 10 paradas cardíacas, né? 10? Meu Deus. Sendo que dessas 10, 3 foi ao mesmo tempo. Não tem saúde mental, física. Não tem que dê conta disso. Eu terminei esse plantão, sentei no chão do corredor e comecei a chorar, cara. Eu tenho 11 anos de formado. Eu trabalho em comunidade desde o primeiro dia que eu me formei. Eu nunca passei pelo que a gente está passando, Neto. Nunca. E o motivo pelo qual eu resolvi postar aquilo foi por causa de um ato de indignação. Eu nunca vivi isso. Doutor Nelson, agora é a Gabriele quem está perguntando. Obrigada por ter nos atendido. É muito importante os esclarecimentos que você está fazendo, até numa tentativa de conscientizar quem está acompanhando aqui os donos da bola, a gente abrindo esse espaço importante. Recentemente, o Estadão publicou uma série de entrevistas com perfis assim, das pessoas, como é que a gente enxerga a pandemia. Um desses perfis é o de negacionista. Então, eles encontraram alguém que vai nessas festas, festas clandestinas mesmo, e que topou falar por que vai, que acha que não vai ser contaminado, enfim, é um depoimento bem, bem forte e que me surpreendeu bastante. Por outro lado, a gente tem feito aqui na Band, em vários outros veículos, a reação das pessoas quando são internadas. Então, eu já ouvi de vários depoimentos, assim, de pacientes mesmo, de olhar para o lado e falar, meu Deus, a qualquer momento eu posso ir embora. Igual essa pessoa que estava do meu lado aqui ontem, conversou comigo, começou a faltar ar e simplesmente morreu. O que é que o senhor diria, melhor dizendo, para conscientizar as pessoas para não ter que chegar a esse nível de ser internado, de ficar com medo de ter que parar numa UTI, num quadro mais grave? Como é que o senhor convenceria alguém a levar mais a sério e não só como números e não só acreditar que é uma espécie de dramatização por parte da mídia ou da comunidade médica? Se eu pudesse, de verdade, eu poderia... Meu maior desejo seria filmar o que a gente vive, né? Nós estamos vivendo um campo de guerra. A gente está vivendo um momento de guerra. Isso é muito sério. E o problema do que a gente está enfrentando no Brasil é que a gente não está enfrentando só a doença do Covid. A gente está enfrentando a doença do negacionismo. A gente está enfrentando a doença do egoísmo. A doença do narcisismo do brasileiro, a doença da impunidade. No Brasil é um país que se faz coisa e a gente não é impune, né? Então, não tem como explicar o tamanho do sofrimento do paciente que está internado dentro de uma enfermaria e o paciente do lado evolui mal e a gente tem que entubar esse paciente dentro de uma enfermaria. Por mais que a gente tome o maior cuidado do mundo, né, os pacientes que estão ao lado, eles sabem que o paciente está sendo entubado. E isso é uma exposição, e assim, a gente está enfrentando um estresse tóxico, que a gente não tem noção da repercussão psiquiátrica que isso vai trazer depois, né? 5, 10 anos, né? Verdade. Que é a quarta onda da pandemia. Eu sou psicanalista também de formação e eu tenho um consultório de saúde mental. Eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida dentro do consultório. Porque as pessoas estão profundamente adoecidas por conta desse estresse tóxico. Eu tenho uma paciente
eu digo que eu tenho uma paciente, né, que ela ficou internada com a gente lá na unidade e ela recebeu alta. Ela ficou tão ruim psiquiatricamente que ela abriu um quadro psiquiátrico que ela acha que ela tem Covid todos os dias e ela vai para o hospital todo dia com falta de ar. Tem um amigo meu que ele vai todo dia pro hospital. Coisa Ela impressionante. tem um transtorno de ansiedade grave, de um ponto que ela começou até a alucinar. Então, assim, a gente está vivendo um campo de guerra, uma situação de guerra. As pessoas não têm noção do que a gente está vivenciando. E só quem está lá dentro sabe. E quando a gente vê uma festa como essa, ou outras milhares de festas como a gente vê no país inteiro, as praias lotadas, né? A sensação que me dá, Neto, é que, de fato, o nosso trabalho está sendo em vão. Todo dia que eu saio, Sugando gelo. eu saio com vontade de desistir. Todos os dias. Eu falo, esse é o último plantão que eu vou dar. Né? Porque não adianta. Eu vou ficar aqui. Enquanto a gente não conscientizar a população, a gente não vai conseguir resolver isso. E o Brasil está atraindo olhares do mundo inteiro. E a gente está se tornando o novo epicentro do Covid no Brasil, no mundo. Até quando a gente vai ser impune? Até quando as nossas autoridades vão fazer com que essas coisas sejam impunes? Ô, doutor, alguém foi até aí depois do seu vídeo? Alguém foi aí na comunidade ou não teve representação nenhuma em relação... Teve sim. Até trazer... É importante falar. Até trazer a público aqui o doutor Nico, né, que é um dos grandes delegados aqui da cidade de São Paulo, que está trabalhando e não mede esforços para resolver a questão das festas clandestinas. O doutor Nico me ligou no meu celular, se colocando à disposição, encaminhou viaturas para lá para poder avaliar o que estava acontecendo. Né? Então, sim, a Polícia Civil, eles entraram em contato, o doutor Nico, de uma forma muito prestativa, se colocou aí à disposição para poder nos auxiliar. E ele também, até a gente conversando pelo telefone, ele também está sobrecarregado, né? Porque não tem policiamento suficiente para poder dar conta de 300, 400 festas clandestinas que acontecem ao mesmo tempo. Não tem drone, não tem helicóptero que resolva isso. Não tem jeito. A população tem que participar, tem que se conscientizar, é o nosso país. Né? É a nossa nossos nação, filhos, a nossa nação. São nossos filhos. Né? Eu preciso, eu tenho uma filha, cara, de 4 anos, eu não posso entregar um mundo melhor para ela, mas eu tenho que tentar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu espero, né, de verdade, que essa oportunidade que eu tô tendo de poder dar voz a isso tudo, de alguma forma, sensibilize as pessoas, né? Que pelo menos as pessoas se sintam um pouco mais sensibilizadas de ser... Respeitar o outro, né? Porque quem vai numa festa como essa, ele não respeita o próximo. Porque quem leva o vírus somos nós, certo? A gente que passa o vírus pro outro. Eu me lembro de um paciente de 72 anos que eu atendi. O paciente era renal crônico, diabético, ele fazia hemodiálise, e o filho chegou com ele, dando uma baita carteirada ali no atendimento, com um pai muito mal, e aí eu descobri que o filho tinha levado o pai pra praia para passar o ano novo. Pelo amor de Deus, é uma falta de sei lá do que, né? É um negacionismo, né? Um idoso com um monte de doença grave, não tem como explicar. Nesse 1 ano, você está fazendo plantão diariamente? Qual é que é a sua vida em relação a tudo que está acontecendo no hospital Itaquera? Quando eu decidi assumir esse lugar onde eu estou, na sala de emergência Covid, a proposta que eu tinha era de fazer isso a cada 15 dias. Mas nesse ano para cá, teve semana que eu fui 4 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. Então, não tem como, porque se tem vaga, nós da equipe médica estamos fazendo de tudo para poder suprir essas vagas, para poder preencher essas vagas e ninguém ficar sozinho. Né? Então, lá somos em 11 médicos durante o dia e 7 médicos durante a noite. Só para atender Covid. E não dá. E, doutor... Não, desculpa, doutor, pode seguir. Não, pode falar, por favor. Doutor, eu queria até que você falasse, né, a respeito de quantos pacientes hoje estão no hospital que você dá o plantão e que aconteceu essa festa clandestina que você flagrou.
e também um relato, né, de um médico comparando o início da pandemia, né, como que era o quadro de um paciente com Covid-19 até o momento mais triste, né, que é a morte desse paciente, para hoje. O que mudou de lá para cá? Como que ficou essa nova cepa agindo no corpo de um paciente? O perfil mudou. Antes nós ficávamos preocupados com pacientes idosos com algum tipo de comorbidade, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, né? A Covid veio aí para mostrar para a gente que a obesidade é um problema de saúde mesmo, né? E hoje, infelizmente, a gente está vendo uma estratificação desses pacientes para pacientes mais jovens. Então, tem pacientes de 40 a 59 anos de idade, que são adultos jovens, adoecendo e morrendo, e de uma forma muito rápida. Essa cepa ela tem um potencial de avanço da doença e de transmissão muito maior do que a cepa anterior. E aí, se tem uma coisa que o brasileiro pode se orgulhar, é que essa cepa aí foi feita aqui no Brasil, né? Então, parabéns aí para todos que foram responsáveis pela construção dessa cepa nova, de contribuir para essa desgraça que a gente está vivendo hoje no país, e que se não houver algo que a gente for fazer de conscientização da população, não tem o que fazer dentro da saúde, não tem o que fazer no policiamento, a gente não dá conta, né? A gente nunca imaginou que a gente fosse viver algo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a doença ela é mais grave, ela avança mais rápido, os pacientes são mais jovens, né? Então, não existe mais essa de ser velho ou com alguma comorbidade, né? A gente está vendo paciente rígido, sem doença alguma. Perdi um colega, um amigo agora, 43 anos, né, que inclusive eu estava atendendo. E não tinha nada, né, não tinha uma doença. Então, que sirva de alerta para as pessoas, né? Nós não estamos de brincadeira, isso aqui não é alarmismo, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é histeria coletiva, não. Isso aqui é guerra. A gente está vivendo um tempo de guerra. E as pessoas não estão conscientizadas disso e estão brincando com a nossa nação. A verdade, parabéns, doutor Davi, a você, sua família, eu fico honrado de saber que tem um médico tão maravilhoso quanto você. Eu fico honrado e espero que você tenha forças, que você tenha a disposição, a ajuda da esposa, da família, porque o que vocês estão passando como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não é para qualquer um. E a gente depende muito de vocês. Eu desejo tudo de bom e a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, nos programas que eu faço, está à sua disposição para o que você precisar, a hora que você precisar. Tá bom, doutor? Obrigado, Neto. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de poder falar, de vocês darem voz, né, para uma situação tão grave quanto essa. Eu não imaginava que fosse ter uma repercussão e um apoio positivo da mídia como estou tendo. Então, obrigado, de verdade. Você representa a todo mundo. A verdade é essa. Obrigado. Um abração no seu coração, fica com Deus e um beijão no filho, na esposa e todo mundo, tá bom?